Olá! Hoje eu estou respondendo a um comentário de um seguidor aqui do canal. O perfil dele é Aim Madruga, eu não sei o seu nome, me desculpa. Mas você me pediu para falar um pouco mais sobre veganismo e direitos dos animais, questões éticas e morais, né? Respondendo a 13 perguntas. No vídeo passado eu tinha falado da visão do yoga e dos argumentos que o yoga utiliza para o não consumo de carnes e para o vegetarianismo, indo para o lado também do veganismo, para quem leva de uma forma um pouco mais profunda e radical alguns preceitos, né? Aqui você me perguntou uma coisa diferente que, para mim, sinceramente, é importante também, que é a questão ética. E quais são os argumentos para se tornar vegetariano, vegano, né? Então, um pouco das coisas que eu vivo no dia a dia eu vou responder e a minha visão sobre a questão da ética com relação aos animais. Eu acho que a grande questão é a empatia, o grau de empatia que se tem ou não se tem. Isso é uma coisa que é uma construção cultural, de conceitos e valores que vem com o tempo, né? Pode vir de uma criação, de uma educação desde a infância ou não. E na nossa sociedade, na maioria das vezes, não vem. Que é colocar os animais num patamar mais próximo dos seres humanos em termos de direitos, em termos de qualidade de vida, de respeito, né? Qual que é o problema de um animal sofrer? Depende. Se você tiver essa relação empática de se colocar no lugar e de pensar que um ser vivo que sofre, que sente dor, que chora, que fazer isso não é correto, né? Isso é uma questão ética, é uma questão que vem de dentro para fora. A grande diferença da moral e da ética é essa, né? A moral é um conjunto de leis e de regras que é colocado da sociedade para nós de fora para dentro, enquanto a ética ela vem de dentro para fora, né? Tem uma percepção muito profunda e interna de que aquilo é errado ou é certo, para além das leis e das regras que uma sociedade, que uma religião, que uma constituição coloca pra gente, né? Então, a nossa moral, vou dizer aqui no Brasil, no nosso país, que é um país bastante católico, que, enfim, tem um conjunto de regras e leis, ela não vê problema em se matar os animais. Pelo contrário, você tem um grande poder dos criadores de animais, né, do gado, aves, enfim, todos os animais que são feitos para o consumo humano. E isso, exatamente, né? Os animais eles são vistos como produtos para o consumo. Um argumento a favor e um argumento contra, como você tinha me pedido. Por um lado, pode-se dizer, mas é a lei da natureza, na natureza um animal caça o outro para se alimentar e não tá preocupado com o sofrimento dele quando um leão mata uma gazela e ele pode começar a comer essa gazela antes dela mesmo morrer e ela tá sentindo muita dor e isso é a lei da natureza, é a lei do mais forte. Esse é um argumento. Um outro argumento que quem defende, quem vê de uma forma diferente essa questão vai dizer nós somos diferentes dos outros animais. Nós temos um grau de consciência absolutamente diferente. Então por que nós agiríamos da mesma forma? Enfim, aí vai de cada um, né, pra ver qual é o seu ponto de vista e o que faz sentido. Eu acho que essa é a grande questão. Precisa fazer sentido de verdade, não por uma modinha, não porque você ouviu falar ou porque te mandaram, mas porque realmente você concorda com aquilo. Aquilo é importante pra você. Senão, cara, você não vai conseguir se tornar nem vegetariano nem vegano. Você vai ficar um tempo sem comer carne ou você vai diminuir carne e você vai, depois de um tempo, se você gostar realmente de carne, você vai acabar voltando.
a não ser que seja uma ordem médica. Isso acontece com 99% das pessoas. Eu já tive muitos alunos que, né, foi esse o caso, eles pararam porque o yoga dizia que era melhor parar de comer carne, e na instituição onde eu trabalhava, se você não parasse de comer carne, você não virava instrutor de yoga. Não tô julgando isso, tá? Era uma coisa que era colocada, mas pra essa pessoa que eu tô falando, que é um exemplo, um aluno que eu tive, ele parou porque ele queria virar instrutor, mas pra ele, de verdade, lá dentro, ele não sentia que aquilo fazia um sentido muito profundo. E ele tinha muita vontade de comer carne e muita saudade do gosto, e aquilo estava muito impregnado nele. Então, depois de um tempo, ele acabou voltando a comer carne. Ele desistiu desse projeto. Por mais que pudessem ser bonitas as palavras, e as palavras de defesa dos animais são muito bonitas e racionalmente, pelo menos para mim, fazem muito sentido. Agora, o que eu falei no outro vídeo, o veganismo, para mim, olha, ele surgiu, a ideia de talvez se tornar vegana surgiu 13 anos depois de eu ser vegetariana, lacto-ovo-vegetariana. Até então, pra mim, não fazia sentido nenhum a questão de parar o consumo dos derivados, dos laticínios, de ovo, ou pelo menos diminuir. Mas, de repente, pra mim, mudou essa relação com o leite da vaca, o leite de um outro animal que não fui eu que produzi, que não foi destinado pela natureza pra mim. Pra mim, parou de fazer sentido, de verdade. E daí, fica mais fácil. Como eu falei, foi difícil pela questão cultural, de habituar o paladar a comer uma coisa. Isso também é uma dificuldade, né? São várias questões. Eu acho que esse é um argumento muito forte da maioria das pessoas. Olha, é muito bonito falar e tem muitos argumentos a favor do vegetarianismo, questão da sustentabilidade, do aquecimento global, do desmatamento que é feito para a produção principalmente de pastos, né? E poderia se matar a fome mundial se você usasse para agricultura metade desse terreno, não é nem todo o terreno, né? Tem muitos estudos sérios a respeito disso. Só que, falando tudo isso, muitas pessoas falam, olha, simplesmente eu adoro carne, a minha vida, meu estilo de vida, eu não consigo me organizar, eu nem sei, nem tenho informação. E a pessoa também, muitas vezes, não vê isso como realmente importante, não quer buscar, né, essa informação, porque ela tá lá. Pra parar de comer carne. Eu amo carne, eu sinto falta. E como eu falei no último vídeo, se a pessoa realmente acha importante isso, ela tem vontade de melhorar nesse sentido a sua alimentação, seja por uma questão ética, de ordem, de contribuição para o planeta, seja por outras questões internas, mas não consegue, começa diminuindo a carne, diminui o número de vezes que come por semana, começa a mudar aos poucos, a sentir, a experimentar, antes de chegar e falar um belo dia, parei de comer carne e nunca mais como. Às vezes isso é um pouco insustentável para algumas pessoas, né? Te pergunto, podem responder aqui nos comentários, você acha ético isso? Eu vou devolver essa pergunta. Já respondi, eu acho, mas eu vou devolver. 5. Você concorda que todo uso que se faça de alguém sem o seu consentimento é abuso? Você está falando dos animais como alguém, quando muitas pessoas às vezes enxergam os animais como coisas. No inglês, para um animal você usa it e não he or she, né? Não é à toa. Então, eu acho essa pergunta um pouco mal formulada, tá? Mas eu entendi o que ela quer dizer. 6. Respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Onde? Com quem? Por quê? Né? Você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso de animais? Bom, eu sou vegetariana com tendências veganas e acredito que é importante sim se respeitar os animais ao máximo. Sim, então eu não acho que deveria se ter abuso. Ah, meu Deus, mas a sociedade inteira vai virar vegetariana, vegana. Isso eu acho que é uma coisa delicada, tá? E existem formas também de se conviver com os animais e talvez até usar os seus produtos que são menos desrespeitosas. Existem caminhos do meio. Os veganos radicais vão ficar horrorizados com isso que eu tô falando, né? Mas
eu acho que pode ser um começo, né? Enfim. 7. Porque as leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios e abatedouros. Os animais estão tendo seus interesses respeitados? É óbvio que não, né? Eu acho que é meio ridícula essa pergunta também, né? Num abatedouro, um animal está tendo seus interesses respeitados? Um lugar onde ele vai ser morto? O interesse dele é ser morto? Num rodeio? Né? Acho que é bem mal formulada essa pergunta. Meio óbvio, né? Meio retórica. 8. Uma pessoa que faz sexo com um animal sem o consentimento do animal deveria ser presa? Sim. 9. Uma pessoa que come carne do corpo de alguém sem o consentimento desse alguém deveria ser presa? Mais uma vez, você está se referindo ao animal como alguém quando a maioria das pessoas não se refere. Canibalismo é crime. Agora, carnivorismo, onivorismo, na verdade, né? O consumo de carnes não é crime. Se eu acho que deveria ser presa, acho que não assim. Não é assim, de repente você baixa uma lei do dia pra noite. Isso não é sustentável pra nossa cultura e nossa sociedade, tá? Eu vivo nesse mundo, por mais que eu defenda o meu ponto de vista, né? Numa sociedade, número 10. Numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião sacrificando gatos, galinhas, etc. para seus deuses, ou deveriam ser proibidas? Se deve proibir a prática de uma fé quando essa fé visa matar alguém que não quer morrer? Ui, que pergunta difícil, hein? Essa é uma pergunta que dá pano pra manga. Quem quiser aqui colocar sua opinião nos comentários, eu adoraria discutir isso, porque vai de encontro, né? Questões muito intrínsecas de culturas diferentes com essa questão mais ética. Eu não gosto, tá? Eu não gosto desse tipo de ritual que se faz em uma série de religiões aí de sacrifício dos animais. Agora, proibir? Será? O que você acha? Culturas tradicionais, número 11. Culturas tradicionais como touradas, rinhas, circos com animais, farras de boi, aqui tá falando de várias coisas, foie gras, charrete, andam sendo proibidas por lei em vários lugares. Impor o fim de tais práticas é um avanço ou regresso? Eu considero que é um avanço total. Foie gras é uma coisa absurda, completamente grotesca, na minha sincera opinião. Aí a gente tá falando de uma cultura ocidental, muito mais próxima, pelo menos eu falo que é muito mais próxima a que eu vivo, né? Eu não tô falando de uma religião, de repente, de uma cultura totalmente diferente, que tem sacrifícios, onde eu me sinto mais intrusa, né, de me apropriar. Aqui, o foie gras não. O foie gras vem da tradição ali europeia, eurocêntrica. Eu proibiria bonito tudo isso daqui, tourada, rinha. Entenderam a diferença? 12. Você já chegou a comer versões veganas de feijoada, moqueca, estrogonofe, vatapá, hambúrguer, nugget, salsicha, lasanha, yakisoba, risoto, pizza, enfim. Tem muitas coisas aqui. Se já comeu, são mais gostosas ou menos saborosas que as versões dos corpos mortos de animais? Bom, eu já fiz. E não é questão de ser mais gostoso ou não ser mais gostoso, tá? A minha feijoada vegetariana, quem quiser, vou colocar aqui o link do meu blog com a minha feijoada vegetariana, é deliciosa. É diferente, é um sabor diferente, não dá pra você colocar no pé de igualdade. É a mesma coisa que os queijos veganos. O problema é o nome queijo, porque é gostoso, é muito gostoso, mas é outra coisa, não é queijo, tá? Lembra queijo na textura, às vezes alguma coisa do sabor, o aspecto, mas é outra coisa. Se você vai com a expectativa de comer e ter o mesmo sabor do queijo de vaca, você vai se frustrar sempre em qualquer prato vegetariano. Existem pratos vegetarianos deliciosos. Tem uma questão de acostumar o paladar, do hábito do paladar. Hoje em dia, se eu comesse carne, eu passaria mal e eu não gostaria do gosto. O meu corpo já desabituou a isso. Então, eu acho muito mais gostoso um estrogonofe vegetariano do que um estrogonofe de carne hoje. Mas uma pessoa que come carne, talvez não ache, tá?
Essa pergunta também eu achei que não foi formulada da melhor forma, apesar de ter um conteúdo interessante. Última pergunta. Qual o melhor argumento contra o veganismo? Acho que eu falei. As pessoas simplesmente, muitas vezes, por mais que tenham milhares de argumentos a favor, elas, por uma questão cultural, de criação, de estilo de vida, elas não conseguem. E não tem não se dispõem mesmo, né, a parar de comer carne. Então, acho que essa é a grande questão, tá? Bom, espero ter respondido. Ficou longuinho o vídeo, me desculpa. Mas né? Bem polêmico e bem difícil. Um abraço, até a próxima. Namastê.